Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E aí, você ama ou está disposta a salvar o outro? Do que é que vamos falar hoje, Lu? A gente vai falar hoje sobre a Síndrome da Salvadora, que só tem alguma beleza no nome, mas que na hora do vamos ver é bem ruinzinho mesmo e que muita gente se confunde. É desse ponto que a gente vai começar. E como todo bate-papo meu e da Clícia é sem filtro, então sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente Sem Filtro, com Clícia e Luciana. É isso aí. E você de casa, né? Será que você já se identificou? Conhece aquela mulher que quer salvar o mundo, né? Bate ali a mão no peito e fala, dou conta, manda pra mim. Inclusive tem memes sobre isso, né? Ah, não tem algum problema? Manda pra mim que eu resolvo. Achando que é bonito, né, Lu? Acha que é bonito, acha que tudo resolve, mas assim, a gente sabe que lá no consultório, essa pessoa é aquela que abre a câmera e tá chorando. Sim. Porque cansa. Até assim, gente, bora lá. Antes da gente começar, surgiu uma dúvida aqui eu e a Clícia, porque tem muita semelhança entre síndrome de Estocolmo, Sim. né? Síndrome da Mulher Maravilha e síndrome da Salvadora. Você que está escutando vai achar que é tudo a mesma coisa. Nossa, quanto nome para a mesma, né? Para a mesma situação, síndrome. E aí a gente vai ter episódios separados para aprofundar cada um, Sim. como bem nos lembrou a Bia. Exatamente. Obrigada, Bia. É isso. Então, o que acontece? Na síndrome da Salvadora e a síndrome de Estocolmo, que foi o que a gente diferenciou, vamos partir do princípio que para Estocolmo a gente tem um agressor. Sim. Né? Então, que a gente vai falar lá no próximo podcast. No Estocolmo teve um sequestro lá no banco em Estocolmo, que eu não vou lembrar aqui a data, depois eu lembro. E as vítimas desenvolveram a crença ali, a necessidade, até por sobrevivência, de cuidar desses agressores. Então, no Estocolmo, existe um agressor, ponto número 1. Na síndrome da Salvadora, não tem um agressor. A pessoa tem esse propósito bonito, só que não de vida, que acha que aonde tem um BO, ela tem que estar lá ajudando. E aí fica, tem até eu lembro uma vez, eu fiz uma live, que eu falei do saco da Maria. Gente, o saco da Maria é ótimo. Aí tem a Maria, que ganhou um saco. E aí, ela vai passando na vizinhança, e todo mundo vai colocando as coisas no saco da Maria, né? E a Maria vai ficando de saco cheio. Olha só, literalmente, né? Literalmente de saco cheio. E ela vai, e o pessoal aprende que no saco da Maria cabe tudo. Problema, lixo, coisa boa também às vezes, né? Porque às vezes os outros doam coisa boa. Mas normalmente a Mariazinha vai passando pela vida com o saco, até que chega uma hora que ela tá com o saco tão cheio, gente, saco cheio, que ela não aguenta mais carregar problema. Mas ela aprendeu que o propósito de vida dela é ajudar os outros e ela precisa aguentar, né? Ela precisa, se ela não segurar aquele BO do outro, quem vai aguentar? Só que chega uma hora que ela é esmagada por todos aqueles problemas. E aí? O que fazer? Então, isso é uma alegoria meio que na brincadeira da síndrome da Salvadora. Eu não tenho necessariamente um agressor, não é uma estratégia de sobrevivência, mas sim é uma forma uma dinâmica de vida que essa pessoa aprendeu para, de repente, receber validação, né? Para aceitação, aceitação. Então,
Quando chega no consultório, não sei você, Cli, mas quando chega no consultório, a gente tem que esvaziar tanto saco, né? Nossa, hoje a gente vive, tanto que um dos livros aí mais vendidos é aquele A Sociedade do Cansaço, né? Porque fala Menina, eu não li esse exatamente. livro, eu preciso muito Tô ler. fazendo a leitura dele, tô gostando. Você nem me avisou Muito nada. bom, amiga. Gente, ela não me avisou nada. Não, ele é bom, É. ele é bom até o momento. Então, assim, e fala sobre isso, esse esgotamento, porque quando você olha aquela pessoa boazinha, que quer, porque a síndrome da salvadora é o quê? Resumindo, é o quê? A pessoa que quer salvar todo mundo, a pessoa que quer cuidar de todo mundo, né? Quando você olha isso, no primeiro momento, nossa, que altruísta, que coisa bonita. Bonitinha. Né? Tá, isso ok, concordo. Mas quando você olha num segundo momento, é uma pessoa que ela está num comportamento de ser explorada, né? Emocionalmente, financeiramente. É uma pessoa que a vida dela não existe e ela se esconde tentando ajudar os outros. Ela mesmo não tem uma vida própria. Né? Você sabe que você está falando de um negócio que eu quero aproveitar esse gancho aqui para falar com os nossos colegas da área da saúde mental. Sim. Porque muitos deles, eu acho que carregam em si essa questão de síndrome do Salvador e acabam se desintegrando. Porém, a gente tem uma parcela da população muito grande que acha que nós, psicólogos, psiquiatras, que a gente tá ali igual parteiro. E aí é super importante, pessoal, falar para vocês. Eu e a Clícia e todos os profissionais da área da saúde, a gente faz isso porque a gente gosta, mas a gente também tem vida pessoal. Então, a gente tem frio, tem Sim. fome, tem medo, né? Só que a gente aprendeu a entender o que serve e o que não serve para nossa vida pessoal, né? E acaba não carregando alguns pesos e tirando outros que não servem para a gente poder sobreviver, porque senão, e aí você, colega, me olha um pouquinho. Quem cuida do cuidador é algo que a gente escuta desde a faculdade. Quem cuida do cuidador? Então, se eu até brinco, né, em casa, a Clícia me ouve muito falar disso. Sexta-feira, 18 horas, eu desligo o meu CRP e ela desliga o CRM dela e a gente liga o CPF e vai viver. É isso que eu quero que você, profissional da área da saúde, saiba, e se não sabe, a gente tem mentoria para isso. Se você não consegue desligar o seu CRM, o seu CRP e fica ligado, isso pode te trazer uma exaustão desnecessária e o seu cuidado, o seu descanso faz parte do seu bom trabalho. Então, aprenda a conduzir seu descanso e seu momento de trabalho. Isso é super importante para você e para o seu paciente. Isso é fundamental, porque assim, na síndrome da salvadora, acontece tanto, né, em homens, em mulheres, mas é mais comum em mulheres, né, porque vem muito da questão cultural nossa da mulher cuidar, né, e aí a pessoa, ela acredita, um dos pontos, né, existem vários motivos para isso, mas uma das coisas que eu percebo é que a pessoa, ela acredita que fazer muitas coisas, ajudar, estar produtivo o tempo todo, isso é positivo, né, Que é bonito. E na verdade, isso que é bonito, mas na verdade ela tá o quê? Ela tá se abandonando, ela tá não enxergando internamente e olhando externamente. Então, por exemplo, nesse livro que eu citei, tem uma parte lá, uma analogia que eu achei muito interessante, porque hoje a sociedade, você vê, todos nós estamos em alerta o tempo todo, né? É em alerta na rua com medo de um assalto, em alerta qual a mensagem que vai chegar, qual o e-mail, qual a ligação, qual a notificação que você vai receber daqui e dali. Então é uma sociedade que está alerta o tempo todo. Sim. E isso vai contra a nossa evolução, porque uma pessoa que consegue se desenvolver é uma pessoa que tem foco em um ponto. E aí ele faz uma comparação bem interessante. Por exemplo, assim, um leão. Você vê que um leão, ele tem um foco em vários pontos. Porque se ele tá comendo ali a presa, ele tá com medo de ser devorado. Então ele está o tempo todo em alerta. O que isso quer dizer? Você vê que é um comportamento primitivo, está em alerta o tempo todo. Né? O que os filósofos trazem? Né? É o momento do ócio, é o momento do nada, é a caixinha do vazio, que a gente precisa aprender, que é o momento de estar na própria companhia. Mas a pessoa não, a pessoa salvadora, estar sozinha para ela é a pior coisa do mundo, né?
né? Ela não consegue lidar com a própria presença. E aí ela precisa se ocupar de problemas que não é dela para ela não se sentir vazia, né? Que super interessante isso, né? Porque daí ela não precisa entrar em contato com o vazio existencial dela, Exatamente. né? Então é o saquinho vazio que ela precisa encher com o problema dos outros. E, por exemplo, quando chega, né, nas consultas, muitos pacientes em sofrimentos, eles estão em sofrimento muito intenso por problemas que não lhe cabem, né? Então, ele quer entrar em questões familiares que não está no poder dele de resolver. Ele quer ali uma intervenção em um pai, uma mãe, um irmão, em um parceiro, em um filho, mas que não cabe a ele a decisão. Mas ele quer pegar aquele problema para tentar resolver. E aí ele não consegue resolver, ela não consegue resolver e vira o ciclo de um sofrimento desproporcional. Ou senão aquelas pessoas que querem ser a salvadora, nossa, teve um problema externo no mundo, o mundo hoje está em guerra, né? Literalmente. Todo mundo fica preocupada, mas a pessoa, ela coloca isso numa proporção tão grande que ela não consegue querer executar. Ela quer ir lá resolver a guerra com o Irã, com Israel, com tudo. Não, aí começa a falar, eu já ouvi tanta besteira, o povo falando assim, a guerra no mundo é responsabilidade sua também. Gente, eu não sou responsável pela guerra no mundo. Eu tenho que resolver os meus BOs da minha vida, porque tudo começa no micro. Exato. Eu não vou dar conta de tudo. Sim. Né? Então a gente vai fazendo a nossa parte no pequenininho. Exato. Se você for olhar para tua família ou for olhar para minha, a gente tem questões para resolver. Eu não dou conta de ficar resolvendo o problema de outras coisas. As pessoas, elas deixam de resolver os próprios problemas para buscar resolver problemas externos, que não tem nada a ver, ou se tem a ver, não está no poder da pessoa. Então, Mas assim, isso não é uma fuga? Né? Uma fuga. Uma fuga. Né? Para mim é uma busca de validação, né? Se eu faço algo, se eu ofereço algo, é para ser aceito, né? Porque o sim todo mundo quer. Né? Então, você vê, a pessoa, enquanto ela é útil, enquanto ela diz sim, nossa, todo mundo bate continência para ela. Começa a dizer os nãos da vida, né? Tem aquela história, né? Você sabe que até a gente vem falando muito sobre limites, né? Que são necessários, a gente colocar limite na vida é necessário. E eu tenho lido, até tenho te falado muito sobre o livro que eu tô lendo, que a gente tá lendo, aliás, e isso tem me trazido libertação na minha vida pessoal e profissional também. E eu tenho visto na sociedade que isso é uma grande trava. E eu acredito que aqui na Síndrome da Salvadora tem muita relação pelo seguinte, vamos supor que dentro da minha vida eu tenho que deixar bem claro quem é prioridade para mim, quais são os meus limites, as minhas fronteiras, né? Então eu tenho a minha família, Sim. a família, né, do meu namorado, eu tenho a família, não importa. Eu tenho que entender quem são aquelas pessoas, as prioridades da minha vida, que é um rol pequeno. Sim. São poucas pessoas. E dentro daquele rol de pouquinhas pessoas, eu estabeleço os meus critérios. Porque demanda vai sempre acontecer. Se eu não tenho claras as minhas fronteiras, eu vou deixar qualquer demanda entrar. E aí eu não vou ter final de semana, eu não vou ter critério de, eu tenho um monte de convite para passeio, sei lá. Eu não vou ter critério de sim e não. Sim. Né? Eu tô ali, de repente, sentada com você, que faz parte desse... A Clícia faz parte desse rol. Chega uma mensagem da Clícia, eu respondo. Agora, se chega uma mensagem que eu sei que não é naquele momento que eu preciso responder, eu não vou responder muito tranquilamente. Limite. E a outra pessoa, a sua também, Bia, que ela tá aqui falando que as dela também. Isso faz parte de uma coisa bem importante. Quando você, na sua vida, quiser que alguma coisa aconteça, você comunica para o outro. Porque ninguém é obrigado a entender o que se passa na sua cabeça. Ninguém é obrigado a saber o que te machuca.
Não é verdade? Sim, tem que comunicar, por Tem que exemplo. comunicar. E você falou uma coisa interessante. Muitas das demandas que às vezes chega para essa mulher, para esse homem, a salvadora, que digamos assim, que é a referência, né? Aí as pessoas falam até bonito, nossa, aquela pessoa é o pilar da casa, né? É. Porque tá tendo ganho secundário, qualquer coisa corre lá que vai apoiar, Uhum. né? Mas assim, o que que acontece? A vida ela é cheia de surpresas e curvas, né? Então realmente vai aparecendo situações que a gente não espera. Mas é o que você falou, cabe a nós o que que eu vou aceitar entrar ou não. Ó, eu lembrei de uma história de uma paciente, olha que interessante. Uma paciente que eu atendi há um tempo, a mãe morreu ainda, ela muito pequena, ela com 10 anos assumiu não sei quantos irmãos, ela era mulher, teve que parar os estudos para cuidar desses irmãos. Com ainda adolescente, saiu de casa e foi cuidar do marido, engravidou com 15 anos, casada, recém-casada, depois cuidar dos filhos, depois cuidar dos pais doentes. E aí ela chega hoje no consultório e diz assim, com 60 anos, doutora, eu não vivi, eu não sobrevivi. Quem sou eu que eu gosto? Eu não sei. É uma pessoa que tem até aquele olhar vazio. Porque, assim, foram 60 anos dedicada ao outro. E hoje, quando você pensa, né, de uma necessidade de cuidado, ela não tem. Né? Ah, vamos ter um apoio de uma pessoa A, B, eu sei que você estendeu a mão a vida inteira. Não tem. Né, tá todo mundo ocupado cuidando da sua vida, né? Então aquela história só vem a voz, né, o vosso Não tem reino, né? nada. Então a vida vai trazer demandas, né? As pessoas vão trazer demandas, só porque a gente tem que saber em quais delas nós devemos entrar. Né? Não quer dizer que vamos fechar a porta, vai ser não para tudo, mas tem que filtrar. Porque se não filtrar, a gente vai ficar muito mais adoecido do que a outra pessoa. E a gente vai ficar uma vida inteira, imagina você, uma vida inteira fugindo de você mesmo. Ou você acorda, né, e trabalha essa autoestima, esse medo da rejeição, essa necessidade de aceitação e dá uma virada de chave, ou você vai viver escravo das necessidades alheias, né? E a vida é algoritmo, É. né? Então, assim, não é à toa que rede social funciona desse jeito. Uhum, Vai ajudando o outro, vai dizendo só sim, pra você ver se não acontece mais pedidos, uhum, mais demandas. Isso vai acontecer. Porque as pessoas aprendem que no saco da Maria cabe tudo. uhum. É isso. Então, assim, tranquilamente, as pessoas hoje estão cada vez mais procrastinadoras. Mas se eu tenho aquela pessoinha especial que vai fazer tudo para mim, Uhum. né, que porque não fala não, então eu vou lá e eu coloco essa demanda para ela. E as pessoas têm a incrível capacidade de ignorar a lei da troca. Sim. E isso é importante, né, Lu? As pessoas elas vão procrastinando coisas que são para elas, importantes para elas. Uhum. Chega uma pessoa e atravessa uma demanda que não é urgente, não é emergente, ah, não, mas o outro precisa. A pessoa abandona tudo e vai lá fazer essa questão. E aí isso é o prato cheio para o Uhum. quê? Um relacionamento abusivo. Né? Exatamente. Relacionamento amoroso, abusivo. Então, talvez você tenha, ou já teve, né? Namorados, namoradas abusivas, ou folgado, né? Às vezes a pessoa tenta amenizar, é folgadinho, é meio desligado. Não, não tem disso, não, gente. Você tem relacionamentos familiares abusivos, de trabalho abusivos. Será que tudo é o externo ou é você? Que não tem essa capacidade de colocar o limite, é permissiva e só se preenche se estiver servindo ao outro. E isso é super importante, porque muitas vezes a pessoa que tem a síndrome da salvadora, ela tem um enorme medo da rejeição. Sim. Então, assim, ó, tem um nó dentro de você e o nome dele é medo de rejeição. Enquanto você não trabalhar esse nó, você vai orientar a sua vida em nome do feedback que o outro tem para te dar. E se esse feedback for negativo? E se não vier feedback porque o outro está tão ligado na própria vida que esquece de te falar: poxa, obrigada pela tua ajuda. Poxa, obrigada pelo que você fez. Você vai fazer o quê? Você vai se despedaçar?
Então, enquanto você não se apropriar de quem você é, dos limites necessários para alguém pertencer à sua vida e perceber o seu merecimento, você vai continuar e perpetuar o ciclo da síndrome Da Salvadora. da Salvadora. Exatamente. Porque essa questão, né, que você falou, medo da rejeição, é duas coisas que você tem que ficar em alerta, né? Para ver se você tem essa tendência para a síndrome da Salvadora. É o medo da solidão. Então, como você fica quando você está sozinho, quando você está sozinha? Você consegue, nossa, que ok, né? Então, por exemplo, eu termino de atender no consultório, chego em casa, tô ali sozinha, uau, né? Que momento bacana de paz. Ou não. Quando você está sozinha, você fica agoniada, você tem que estar mandando mensagem para alguém, ligando para alguém, pedindo alguém para ir para sua casa. Então, o primeiro ponto é essa questão da solidão, né? E uma outra questão é esse isolamento. Então, sim, fique atento, né? Se você tem essa dificuldade de estar em paz com você mesmo, você é uma potencial pessoa a ceder muitas coisas simplesmente para ser aceita por pessoas que não estão nem aí. Porque, assim, o consultório está cheio de gente sofrendo por causa de ingratidão. Né? Um dos comportamentos aí, né, mais comuns hoje em dia que a gente vê, emoções, é a ingratidão. Né? E a Nossa. salvadora, que fica tentando salvar todo mundo, muitas vezes não recebe nenhum muito obrigada. Não. E aí, eu tô olhando aqui no nosso roteiro uma situação tão interessante que eu acho que a gente pode colocar para o público como um testezinho mesmo. Então, eu acho assim, até para a pessoa saber se está vivendo, né, principalmente as mulheres, a síndrome da Salvadora, acho que a gente pode lançar essas perguntas e as pessoas que estão vendo o podcast Sim. vão respondendo. Então, para você saber, ter assim, Vamos falar um checklist, né? Checklist. Será que eu tenho a síndrome da Salvadora, né? Quais são os pontos? Isso não é teste de revista, tá? Isso não é científico. O que a gente está fazendo aqui agora, o que vamos fazer aqui agora, eu e a Clícia, é só para dar um opening para você começar a pensar nas suas atitudes. Aonde que você vai, depois de responder essas perguntas, para onde que você vai daqui, caso você pontue positivamente todas ou quase todas as perguntas? Você vai procurar ou a Clícia ou eu e vai trabalhar isso daí em consultório para resolver essas questões para você sair da sua dor, tá bom? Então vamos começar? Eu falo uma, você fala outra? O que você acha? Pode ser. Então vamos lá. Para você saber se você talvez tenha um pouquinho de síndrome da Salvadora, primeira pergunta que vai aparecer aqui. O que te prende mais? Amor, culpa, medo ou esperança? Responde aí. Outro ponto, Lu, é a pessoa que você em casa precisa ver, é perguntar se você abandonar o papel de salvadora, se você sente que você está abandonando a pessoa. Então, se pergunta sobre isso daí. Exatamente. Outra pergunta aqui. Como você lida com a sensação que às vezes passa na cabeça assim, eu acho que eu deveria ter tentado mais, eu deveria ter insistido mais. Como é que você lida com isso? Responde aí. Outra coisa, se você parar de ter esse papel de salvadora, você teme que o seu relacionamento acabe, que essa pessoa não goste de você, que você seja abandonado? Pensa aí. Mais um ponto aqui. O que você acha, pensa assim, o que você acha que pode acontecer na vida, no cenário aí de todos os seus pop-ups mentais, o que você acha que pode acontecer se você se escolher em primeiro lugar? O que acontece? O que pode acontecer? Anota aí. E para finalizar, eu quero que você pense: a maior dor é continuar vivendo essa vida que você tem, ou é abrir uma possibilidade de uma vida diferente, justa e equilibrada?
pancada, né? Essas perguntas. Para refletir. Ai, 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 se você se identificou com uma ou duas aí, liga a anteninha, né, Lu? Liga a anteninha. E síndrome da Salvadora pode estar instalada aí, né, infiltrada aí na sua vida. E talvez causando prejuízo. É muito interessante, né? Porque as coisas que são socialmente aceitáveis, que são maquiáveis, como o ajudar o outro, é tido como muito bonito, né? Então, sim, uma coisa bem interessante é que tudo que é socialmente aceito, bonito, né? Então, ajudar o outro é muito bonito. Mas a pessoa, a partir do momento que ela se anula, que ela se machuca, a gente precisa ficar atenta a isso, né? Então, ter esse olhar que, mesmo sendo um ato positivo, a questão de ajudar o outro, a gente precisa primeiro ter esse olhar para a gente, né? Então, tem que ter esse resgate, porque tem essa poetização muito bonita, né, da pessoa que está nessa questão da salvadora. A própria pessoa, ela se sente importante, né, então a pessoa também salvadora, você tem uma característica controladora, né, porque você quer entrar demais nos problemas do outro, então tem essa postura controladora, e tem esse aplauso indireto do outro também, né, e vira um ciclo vicioso, né? Vira. Mas você sabe que você está falando um negócio que me fez pensar o seguinte: em dois polos da síndrome da Salvadora. Uma é esse, né? Então, eu quero aplauso, validação, eu quero ser boazinha, eu tenho medo da rejeição, mas será que no outro polo, eu tô me recordando de um atendimento que eu fiz hoje, inclusive, né? Num outro polo, será que não tem autossabotagem? Pelo seguinte, olha, eu tenho uma crença religiosa muito forte, eu tenho uma criação muito rígida, eu tenho uma cultura que é muito atávica, Sim. e aí, em algum momento da vida, eu errei. Eu errei, então Deus vai me castigar, eu não vou ser bem vista na sociedade, eu não sei o quê. Então, eu mantenho um casamento tóxico, um perfil profissional num lugar onde eu não gosto, eu me mantenho em alguma situação que não me faz bem, para que esta punição seja perfeitamente aplicável a mim, porque eu sou merecedora desse castigo. E a partir desse erro, eu vou salvar todo mundo, eu vou ajudar todo mundo, e eu vou me desmontar, desfragmentar completamente. Nem sei se é desfragmentar ou fragmentar. Enfim, X. Vê você que está assistindo o podcast. Você entendeu? Em nome de ajudar o outro. Sim, e aí sai pelo mundo sem perceber que está se anulando por escolha. Que está ajudando o outro porque escolheu catar um chicotinho e dar na lomba o resto dos dias. Então, será que na outra ponta não tem uma autossabotagem também? Sim. Me fez pensar isso agora, tá? Não tá no Perfeito. script, não tá em lugar nenhum. Perfeita colocação. Tem, porque você vê que gira muito em torno do sintoma medo e culpa, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes quer ajudar o outro porque ela tem um medo de se sentir culpado, né? Por que eu não fiz isso? Porque eu deixei de fazer, né? Então, ela traz uma insegurança, mas que vem lá de trás mesmo, né? Uma base muito, muito frágil, né? Mas com certeza, Lu, tem a ver com a autossabotagem, eu concordo. É uma forma de lidar com essa autossabotagem. E a gente pode procurar aqui no roteiro, e a gente não pensou isso, daí me veio muito agora à mente, né? Porque eu fiz um atendimento hoje de manhã, e o tema foi esse. E eu pensei agora, caramba, quanta coisa que a gente traz da infância, da nossa criação, que às vezes a gente acha que é bonito cuidar do outro, preciso disso, mas na outra ponta, e se? Sim. E se eu trair a expectativa dos meus pais? E se eu trair a minha criação? E se eu trair o que o meu padrão religioso me fala? Que tipo de pessoa eu vou ser? E aí eu entro num vazio existencial e passo a me punir o resto da vida. E não percebo que sou eu que estou fazendo isso. Então eu não sou salvadora, né, de ninguém a partir do momento que eu não consigo salvar minha própria existência. E isso que você falou vai puxando, né? É muito comum pessoas
que tem uma dificuldade de se autorregular sozinha, precisar de comportamentos extremos, né? Então, eu não consigo me autorregular sozinha, então eu vou para o extremo de ajudar o outro e me abandonar. Eu não consigo me equilibrar sozinha, então eu vou para um extremo de uma ideologia política, religiosa, filosófica, mas uma coisa extremista, né? Então, as pessoas, elas buscam ali se fecharem muito naqueles hiperfocos, porque sozinhas elas não vão conseguir, então precisa disso, né? Então, por exemplo, né, uma das possíveis causas para a síndrome da mulher salvadora é bem isso. Às vezes são pais que foram extremamente rígidos, que foi uma criança, digamos, amordaçada ali, digamos, no sentido figurado, né? Que não teve uma posição de fala e que sempre teve que dizer sim. Né? É um abuso, É né? um abuso, Então, é um pessoas abuso. que sofreram esse tipo de abuso podem desenvolver a síndrome da salvadora, você acha? Sim, sim. E uma coisa que também é interessante é olhar para outras pessoas que têm o benefício dessa pessoa que tem um comportamento de salvadora, né? Porque são pessoas que têm um ganho secundário, né? Então, se você percebe que tem uma pessoa perto de você que tem esse comportamento, talvez funcione como um alerta. Não vai ser mais uma pessoa que vai explorar ela, que vai querer chegar e ter mais um pedacinho, né? Mais um proveito. Então, assim, olhe para isso, né? Para a fragilidade dessa pessoa, que o ser humano, ele é egoísta, né? Ele percebeu ali uma oportunidade em que ele pode se beneficiar para uma pessoa que é bozinha demais, ele vai lá e vem o golpe, né? Não, e nem percebe que, assim, quem ajuda gostaria de ser ajudado também. Sim, Às vezes sim. tá tão acostumado a só entregar que não sabe nem que é digno de receber. Não, Que é merecedor de receber. Então, assim, nossa, o que que eu vou fazer com todo esse amor? O que que eu vou fazer com todo esse carinho aqui? Sim. Então, tem muita gente que recebe um e devolve dois porque, nossa, eu tenho que devolver duplamente em gratidão. Então, não sabe nem a medida. Exatamente. Aí que vem a história do limite, que a gente sempre fala muito. Então, se eu recebo um, mesmo que eu consiga entregar dois, eu preciso me questionar se eu tô fazendo aquilo porque eu não me acho merecedora daquele um, que aquele um já é muito dentro do meu mapa mental aqui, de merecimento, e eu sempre vou lá e entrego dois. Sim, sim. Né? E a síndrome da salvadora, ela vem muito disso de ter o outro no centro da sua vida, né? O outro é o pilar da sua vida. E nós temos que saber que o pilar da nossa vida somos nós somos a base, né? Então, quando eu coloco numa outra pessoa essa responsabilidade, em uma circunstância, eu tô abrindo mão da minha própria vida. Exatamente. Né? Então, é um autoabandono, assim, inadmissível, né? Uma coisa é o outro te abandonar, agora você se abandonar, isso é imperdoável. Sim, exatamente. Então, é sempre passar o outro na frente. Então, eu acho interessante a gente parar e pensar, né? Para quem está enxergando aqui, para quem tá se enxergando a partir desse momento, então para e reflete um pouquinho. Se eu não fizer isso aqui, alguém faz? O outro, ele tem capacidade de fazer? E se eu fizer isso para o outro, eu vou estar deixando coisas importantes da minha vida, eu vou me despedaçar por conta disso. Porque quando eu quero ajudar o outro, aquilo tem que estar tão bacana para mim, num pedacinho da minha vida, que não vai me fazer mal. Pelo contrário, vai me abastecer. Eu não vou me deixar de lado por causa disso. Né? Então, e é muito tênue, né, essa linha. Sim, sim. Porque isso acontece, por exemplo, muito na questão familiar, né? Ah, mas se eu não fizer, por exemplo, isso para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, por esse parente, ninguém vai ajudar, ninguém vai fazer. Né? Então, também um caso que eu tive de uma irmã cuidando de um irmão dependente químico. Né? E aí essa irmã fez fundos imundos, se enfiou em vários problemas para resgatar esse irmão e sempre aquele sentimento dela de querer resgatar ele, mas ele não está, digamos, é o que a gente fala na fase pré-contemplativa da dependência química, ele não tem ainda o insight de que ele está doente, mas aí ela tentativamente, às vezes de uma maneira até controladora, resgatar ele, só porque
Aí, na verdade, ao invés de uma pessoa doente, a gente tem o quê? 2 pessoas doentes. Eu tenho um que é dependente químico, que não quer tratamento, e eu tenho uma que se tornou depressiva porque não consegue alcançar o irmão. E não assume vai aquela alcançar. função de salvadora, né? Que, ou seja, a vida dela só vai ser completa se ela resolver o problema do outro. E dentro da casa dela, o mundo tá desmoronando, mas ela tá no hiperfoco do outro. E você quer saber uma coisa? Isso é muito interessante, porque se ela resolve o problema do irmão, ela perde a função e ela vai deprimir da mesma forma. Vai. Porque a função da vida dela é resolver a vida do irmão. Uhum. Resolveu a vida do irmão, ela perdeu a função. Sim, sim. Então ela tá tão fora da vida dela, da importância dela, que ela não sabe mais quem ela é. A hora que resolver a vida do irmão, ela vai querer encontrar alguém para resolver o BO. Sim. E vai contar que a vida dela é desse jeito e que só aparece BO na vida dela. E uma não coisa é. importante, Lu, também que você falou, essa questão, né? E se eu não fizer, ninguém faz. Também vem até com uma fala um pouco mais, digamos, até soberba, né? Se eu não fizer, sou eu que faço certo, só eu consigo resolver, é eu que dou conta do problema, Que né? é uma Será que é uma bolacha característica. do pacote, né? É, a síndrome da Salvadora, amiga, é assim, uma característica fundamental disso é eu me coloco numa posição superior porque eu resolvo. Sim, sim. Eu é uma resolvo. questão Diferente do Estocolmo. Uhum. O Estocolmo ela é vítima, é uma estratégia de sobrevivência. A Salvadora não, a Salvadora tem soberba. Tem. Ela não percebe, mas ela tem soberba. Sim, sim. Porque ali ela é aprovada, ela é legitimada, ela é aplaudida, né? Então, estar na posição de vítima, de coitadinho, né? Isso daí vende muito bem, né? Então, Nossa Senhora. esse ponto aí. Então, se você não fizer, vai aparecer alguém e vai fazer. Confia, né? Ela confia no processo que a gente conhece, né? Vai aparecer. Então, olha mais para você, às vezes a gente está tão ligado em querer acelerar e às vezes a gente está numa fase da vida que a gente precisa pisar no freio. E para você da síndrome de Salvadora, com certeza você tem que tirar um pouquinho o pé e pisar no freio agora, né? Um ponto bem interessante é que eu recebo tanto na vida pessoal quanto em consultório, acredito que você também, e aí eu sei que vai pegar numa feridinha que é assim. Vai juntar muito com outros episódios que a gente fez aqui, que são aquelas, eu vou falar mulheres, porque a síndrome da Salvador é muito ligada ao público feminino. Sim, sim. Então, são aquelas mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, e quando eu falo tóxico, pode ser, pessoal, trabalho, amizade, relacionamento afetivo, tá? Se você começa a justificar o comportamento do outro, dando aquela passadinha de pano toda hora, a pessoa tá sendo tóxica, Sim. tá fazendo mal, e você passa o pano, justifica, não fez, mas porque na infância, fez, mas porque a família fez, não, para com isso, fez porque quis, né? Fez porque quis. A partir do momento que você fez a primeira queixa para essa pessoa, segunda, a gente meio que dá uma dorzinha de aguentar, mas assim, se queixou e a pessoa não melhorou e você continua justificando, vai procurar terapia. Se não está fazendo, vai procurar, porque Sim. e isso é característica também, né, Cleide, da síndrome da Salvadora. Exatamente, né? Isso que você falou é muito importante. A pessoa que tem a característica da síndrome da Salvadora, ela idealiza muito o outro e ela inferioriza ela bastante. Né? Então o outro sempre, nossa, ele é o coitado, ou ele é muito bom, ele precisa do meu apoio, do meu suporte. Não, mas eu não sou tudo isso, eu tenho um tempo livre, então ela sempre se diminui, né? Então a Salvadora, ela sempre tem essa tendência ali de se encolher e vai endeusar o outro, e vai passando o plano. Mas você vê que é um movimento que esse se encolhe para endeusar o outro, é a ponta do iceberg, porque lá embaixo tem a soberba que a gente falou, Sim. né? Então, assim, eu me encolho,
Eu coloco o outro ali, mas quem tá sustentando tudo aquilo? Sim. Mamãe aqui, Uhum. né? E isso é péssimo. Sim. Porque é igual você falou da tua paciente. A hora que deu jeito ali na situação do outro, vai procurar outra pessoa para Tá, tá a salvar. mesma Porque questão. senão fica no zero, Sim. não sabe quem ela é se não tá ajudando. Né? Então, Então, acho que é trabalhar isso, né, Lu? Esse sentimento de culpa quando coloca o limite, né? Entender que você pode ajudar, mas até no certo limite, sem você se abandonar. Então, assim, são alguns pontos que você que se identifica com essa síndrome, buscar. Um outro ponto também, Lu, que eu vejo, que é muito comum quem tem esse comportamento, é a baixa autoestima, né? A pessoa, ela tem uma estima tão baixa, que ela busca de alguma forma se sentir importante e ela encontra isso nesse cuidado desproporcional, doentio, e lá essa dependência que se cria muito grande, né? Em busca de melhorar essa estima. Não, eu sou bom em fazer algo, né? Eu sou útil. E na verdade você está tampando ali a raiz do problema em que você precisa trabalhar a sua autoestima. Também é um ponto. não, e você já não recebeu gente, tanto amigo quanto no consultório, assim, que fala assim: aí, ó, fiz tanto pela pessoa e não recebi nenhum obrigado. Uhum. Se você fez porque você quis e aquilo te faz bem, não espere um obrigado. Porque você não está fazendo aquilo pela pessoa por causa do obrigado, querido. Sim. Você está fazendo porque te faz bem. Se o outro não tem um gratidão, querido, para te dar, segue o teu rumo. Ele não é obrigado a te dar obrigado. Sim. Você entendeu? Faz porque você quer. Faz porque te faz bem. Se o outro não te der feedback e você tiver com uma autoestima preservada, você vai ficar bem. Se você tiver com a sua terapia em dia, você vai ficar bem. E segue o rumo. Porque você não é responsável pelo que o outro tem para te entregar. Você é responsável pela sua caminhada, pela sua vida. E para de dar desculpa para quem não consegue te entregar o que você é capaz, porque ninguém é você. Sim. Começa daí. O que você merece, né? Então, é receber, né, o que nós merecemos. As pessoas vão começando, por exemplo, a gente vê isso muito no relacionamento amoroso, né? Então, aquela mulher, nossa, que cuida da casa lindamente, que ajuda no financeiro, que faz de tudo para não contrariar esse parceiro, tá ali se dedicando. Você vê que a mulher, ela tá sugada, assim, parece que sugou a alma, né? Tudo que tem lá dentro, tá, até o olho da mulher tá fundo, do tanto que ela tá sendo sugada ali, né? Parece um morto-vivo. Não, mas eu preciso, né? A instituição em cima de tudo, né? A ideologia em cima. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, né? Foge aí desses vampiros da sua vida, né? Que tá chegando aí muito vampiro, Não, né? gente, Então, que é olha isso? só. Aqui, ó. Eu tomei esse cafezinho aqui agora. Você que tá me vendo, eu tomei esse cafezinho. Vamos imaginar que todo mundo bebeu desse copo aqui, tá vazio. Você quer? É isso que a pessoa que foi sugada tem pra te oferecer. E ainda quer ser valorizada. Sim. Ela é um copo vazio. Todo mundo bebeu dela. Sim. Precisa se preencher, precisa se abastecer. Você vê que, né, que volta na questão que a gente falou, que é da aceitação, né? Pois Então a pessoa busca ser aceita e por ela tentar ser aceita, ela se esgota, ela faz tudo pro outro. E aí quer que o outro olhe Com o outro e fala, "Nossa, que belezinha de copo, nossa, dá pra mim". Não, não dá pra mim não, que ninguém vai querer a mulher de olho fundo. Sim. Não vai. E aí, qual que é o destino dessa mulher? Ela vai deprimir, ela vai começar a ter queda na vida profissional, ela vai começar a abandonar os amigos, vai começar a abandonar o seu lazer, vai se tornar uma pessoa amarga, né? Amargurada, nervosa, irritada. E aí fala, não, é por causa de hormônio, é a minha tireoide que tá alterada, por isso que eu tô desse jeito. Não, é porque nas suas escolhas você não está sabendo entrar nas suas guerras. A gente já tem problema demais, vamos falar aqui, né? Todo mundo tem suas questões, ninguém tem vida de Barbie aqui. Então a gente já tem muito problema. E aí você vai querer abraçar problema que não é seu, né? Então, assim, na verdade, você só tá fugindo dos seus problemas, né? Tá sendo irresponsável. Exatamente, é isso. Eu acho que quanto mais a gente se apropriar da gente, do que a gente precisa, melhor a gente fica. Uma última coisa que antes da gente ir rumando para o final,
Qual é a diferença da síndrome da Salvadora e da síndrome da Mulher Maravilha? A síndrome da mulher salvadora, ela baseia em quê? Ela baseia em querer salvar o outro. Ser a salvadora, eu preciso ajudar o outro. A síndrome da mulher maravilha é, eu preciso performar o máximo que eu puder. Eu tenho que produzir o que eu puder. Então, a mulher maravilha é aquela que geralmente é viciada em trabalho, que ela não tem vida social, não tem vida amorosa, religiosa, nada, é só trabalho. E a salvadora, ela não tem vida. A vida dela é o outro. Resumindo, é isso daí. Pois é, a gente tem 3 situações aqui, né? A síndrome da Salvadora, que é o podcast de hoje. A síndrome de Estocolmo, que precisa ser vítima. E da Mulher Maravilha, que quer ser o exército de uma mulher só. E nenhuma das 3 é legal, resumindo, né? Então, assim, aqui, ó. A gente já falou de várias situações, mas uma que eu deixei anotado aqui, por onde que essa pessoa começa, no teu ponto de vista, por onde que ela começa a se cuidar sem sentir culpa? Porque ela não sabe se cuidar. Sim. Né? Se cuidar gera culpa, né? Sim. Ai, será que eu não tô sendo egoísta? Né? Então, primeiro passo, né, para a mulher ir lidando com isso, primeiro ponto é, o problema é seu? Foi você que causou? Foi você que buscou? Não foi? Então, não vai atrás, não vai querer resolver. Então, primeiro, foque nas suas questões. Deixa de ser radarzinho aí, esponjinha de coisas que não tem nada a ver com você. Deixa de entrar na vida dos outros, dê espaço para o outro. Muitas vezes o seu comportamento de intervenção, de querer ajudar, você está atrapalhando essa pessoa, fazendo ela ficar uma vida inteira assim, né? Isso acontece muito com mãe, né? Mãe que quer ver o filho sofrer? Nenhuma mãe quer ver um filho sofrer. Só que a mãe sempre vai passando a mão na cabeça, e aí cada vez aquele problema vai se agravando. E ao invés dela estar ajudando, não. Por exemplo, na dependência química, a mãe, para não ver o filho com fissura, vai lá e compra droga pro filho. Né? Vai resolver o problema? Não vai. Você vai deixar ele ali 5 minutos que não vai ficar agitado, mas depois ele já descobriu a fonte, ele vai em cima de você. Então, o primeiro ponto para você parar com essa questão de ser explorada é não entre em problemas que não são seus, né? Se for, você pode dar um conselho, você pode orientar, mas saiba que não é seu. Você pode dar suporte, mas não vem abraçar e trazer para você. Porque eu falo que cada um tem a sua história, o seu processo de desenvolvimento, né? Então, cada um tem a sua mochilinha ali do aprendizado e a trajetória da vida. Não adianta eu querer pegar a mochilinha do outro e fazer isso daí, não vai dar certo. E eu acho que um outro ponto bem importante é definir limites. Sim. Né? Que se a gente fosse traçar passos, o primeiro é o que você falou. Então, de quem é o problema? Né? Então, se pergunte. Tem um problema aqui. Às vezes a pessoa é muito futriqueira, tá ali na academia treinando, tá numa roda de amigo, algo que você escuta um assunto e já sabe, nossa, mas eu sei como ajudar, eu sei quem indicar. Te perguntaram alguma coisa? Se não perguntaram, fecha. Sim. Segura esse impulso, né? Então, porque aí, se você se identificou na síndrome da Salvadora, você vai ter esse impulso incontrolável de querer ir lá ajudar. Segura um pouquinho, esse é o primeiro passo para você sair disso daí. O segundo passo é limite. O que é teu, o que é do outro, o que serve, o que não serve para você, se vai te machucar, né? Se vai te extrapolar, vai extrapolar suas fronteiras, coloque seus limites. O outro, ele vai ter que lidar com os nãos também. Vai ter a hora que, mas você sempre foi assim. Então, sempre foi assim, eu sempre permiti e sempre me fez mal. E a partir deste momento, eu tô lhe comunicando que vai ser diferente. Você não precisa ser mal educado, né? Sim. Não precisa ser desagradável, mas coloca, olha, a partir desse momento, algumas coisas vão mudar. Eu preciso que seja diferente. Um ponto importante, né, Lu, complementando, tenha aceitação. Os bons de verdade vão ficar. E os bons não quer dizer número. Às vezes o bom vai ser 1, vai ser 2. E às vezes vai ter vezes na sua vida, que já teve na minha e com certeza de todo mundo aqui, que é só você e você mesmo. A vida é assim.
né? Então, primeiro, tenha essa aceitação e tenha um caso de amor com você mesmo. Se você quer ser feliz, esse é o primeiro passo, né? Senão, você vai patinar a vida inteira, vai chegar aos 60 anos e dizer, não vivi, né? E lembrar, né, que se escolher não é abandonar ninguém. Você não Sim, precisa. É você perceber quem serve, quem não serve para sua vida, mas você não se abandonar. Não entrar na autossabotagem, perfeito. certo? É isso, gente. Eu acho que para a mensagem final, presta atenção quais são suas escolhas. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente ter clareza sobre o lugar que a gente está. E esse é o papel aqui do Serenamente. A gente funciona muito como um GPS. A gente liga muito GPS no carro, às vezes até aqui no celular para ir de um lugar a outro. E a gente esquece que dentro de nós tem um universo inteiro e que a gente tem radares que estão ligados a todo tempo. Quando você entra na síndrome da salvadora e da necessidade de sempre ajudar o outro, você está desligando o seu próprio radar de proteção e está se desvinculando de sistemas protetores importantes para você e está se ligando à necessidade do outro. Eu sei que começar uma nova caminhada é difícil. É por isso que a gente está aqui, contando para vocês sobre esses conteúdos tão importantes que cada episódio a gente traz um. Precisou de ajuda? Nossa agenda está aberta. Pode perguntar, pode mandar mensagem. Os nossos contatos estarão aqui, tanto do Instagram, quanto no Instagram de cada uma tem também aí o link na bio. E qualquer coisa, conte conosco. Nosso objetivo é fazer da sua caminhada algo mais leve e mais sereno. É isso daí. Se tem algo que precisa de salvação, é as suas emoções. Já compartilhe esse podcast com a sua amiga, com aquela pessoa. Coloca aqui embaixo outros comportamentos de salvadora que a gente não comentou para ajudar quem vai assistir também. E até a próxima, porque essa série ainda tem muito mais. Um abraço, gente!